E aí, gente, era isso aqui. Hoje não é um episódio, não é podcast, eu só quero fazer um comentário, na verdade, de uma coisa que tá acontecendo no conflito Israel, né? Um comentário apenas do ponto de vista econômico, né? De entender o porquê é possível entender facilmente por que esses ataques estão sendo feitos nesse momento. Então, vou colocar o primeiro ponto aqui, do rápido. Houve recentemente uma demanda por armas. Por que houve uma demanda por armas? Que a Ucrânia, a Rússia começou a guerra com a Ucrânia, né? E obviamente a Ucrânia começou a receber tanto dinheiro quanto armamento de vários países. E tem uma lista aqui. Então você vê Austrália, Canadá, Estados Unidos e várias regiões da Europa. Tanto materiais que não são letais, quanto materiais que são artilharia pesada ou de artilharia leve, né? Pesada como tanques, mísseis e coisas do tipo. Mas pode dizer, será que todas essas armas elas estão sendo enviadas apenas para a Ucrânia? E uma coisa básica de mercado, coisa mais básica. Quando há um aumento por demanda, vai ter uma maior produção. Que no mundo a demanda por armas aumentou. Então, obviamente, vai ser produzida mais armas, mais munição, coisa, porque tem gente para pagar. E se a própria Ucrânia não paga, os outros países pagam. Então, o que aconteceu é que é, esse aumento na demanda por armas, munição e coletes à prova de balas, equipamento militar, várias coisas, não é só armas, né? Vários equipamentos como tem que enviar também comida, suprimentos, comida do tipo militar, que nesse caso são essas ajudas não materiais que não são militares. E tudo isso é importante para que o conflito continue, né? Precisa de dinheiro, é verdade. Né? Sem capital não tem como você suster uma guerra. Por isso que o Banco Central foi criado. Né? Eles foram criados inicialmente na história, né? Para financiar guerras, né? Porque precisa de dinheiro para financiar guerras. Minting também era você misturar moedas como ouro, prata e cobre para você, entre aspas, forjar mais dinheiro para você financiar guerras. Então, a expansão de crédito é algo natural para guerras porque é necessário dinheiro para você travar elas, né? Capital humano, capital é, de investimento. Então, a demanda por armas aumentou, né? Você pode perguntar, todas essas armas, todos esses materiais, eles só vão para a Ucrânia? Obviamente não, porque é impossível que não tenha uma divergência aí de recursos para outras nações que também têm uma demanda por esse tipo de coisa. E obviamente, como a produção aumentou, é muito fácil dizer que está sendo o excedente que não é enviado para a Ucrânia, está sendo vendido para os países que precisam, querem, né? Para as organizações que querem essas armas, que são excedentes da produção que, é, obviamente, não é toda a produção que vai para a Ucrânia, embora grande parte disso, né? Obviamente a Rússia também precisa gastar dinheiro nisso. Não creio que a produção deles é só lá, então eles também precisam de armas de outros lugares. Estão dispostos a vender, tanto matéria-prima quanto outras questões. Então, qual é a questão principal aqui? A demanda por armas no mundo aumentou. Quando essa demanda aumenta, também pode acontecer de o excedente da produção ser mais barato. E o aumento de conflitos também pode fazer mais favorável outros conflitos serem possíveis de ser travados, né? Você não tem nenhum conflito acontecendo, fica mais difícil que você crie uma demanda artificial nesse sistema, né? Mas a demanda tá na alta por enquanto. Então, a começar um conflito seria a melhor forma de. Seria o momento ideal, no caso.
A gente vê essa notícia aqui. Isso daqui, na verdade, é muito previsível. Na verdade, eu pensei nisso daqui até antes de ver essa notícia. Que é óbvio que parte dos recursos que estão sendo usados pelo grupo, pelo Hamas, né? Obviamente é dado pela essa demanda por armas maior no mundo atual. E também, com certeza, deve ter coisas da Ucrânia, porque é óbvio. O excedente da produção vai para algum lugar. Vai para o lugar onde tem demanda por isso. E nesse caso, esse grupo, com certeza com um investimento do Estado, né? Nenhum grupo terrorista consegue agir contra um Estado sozinho. Ele precisa de dinheiro. Seja dinheiro privado ou público, né? Do Estado. Alguns dizem, pelo menos na mídia, que é o Irã. Você não pode saber se é só o Irã. Investimento privado e também público. Mas a questão é que grande parte do investimento ele foi possível por causa dos conflitos atuais da Rússia e Ucrânia. Então, há uma maior demanda por armas, há uma maior produção, e o excedente tem que ser vendido para algum lugar. E até tem dispersão de parte desses recursos que obviamente vão para algum lugar. Vai ser vendido, né? Então, não só armas pesadas, tipo de armamento, pode ter sido é, ter tido uma difusão para outras partes do mundo, não só para o Hamas, que faz o conflito ser mais favorável de acontecer, né? Não tem como um grupo fazer esse tipo de ataque sem dinheiro. É, é algo básico aí. Então, eu creio que isso daqui nem precisa de notícia para isso aqui. Isso daqui é previsível. Isso aqui não é uma coisa que você não pensaria. Então, tem 2 anos que a demanda aumentou por esse tipo de recurso. É óbvio que há um excedente de produção que vai ser vendido para uma difusão também de recursos que vai para um lugar. Então isso é óbvio. Então, do ponto de vista econômico, tudo isso daqui, todo o sistema, esse ambiente era favorável para que o Hamas conseguisse isso, né? Aí tem algumas notícias que estão falando o contrário. Estão falando que um acusando o outro, né? A Rússia acusando que eles que têm armas, outros acusando que foi a Ucrânia. A questão é que não importa quem tá certo ou errado. O conflito entre os dois. E não importa quem tá certo ou errado. A questão é que é um conflito. Como sempre existiu no mundo, sempre vai existir. É um conflito que aumentou a demanda por armas, a demanda por recursos relacionados à capacidade militar. Então, obviamente, isso cria um ambiente de excedente de produção que pode fazer ser mais barato travar guerras, somente guerras específicas localizadas em algumas regiões, tudo que você precisa de um investimento. Então, esse conflito, ele não era previsível, mas o ambiente ele é previsível para esse tipo de coisa, né? Infelizmente, né? Então, é só uma explicação do porquê esse ataque provavelmente aconteceu agora. De quem é a culpa? Bom, a culpa é do ambiente atual, né? Se a guerra nunca tivesse acontecido, tivesse sido parada antes, creio que eles não teriam um ambiente favorável para isso acontecer. Talvez aconteceria da mesma forma, mas eu creio que o ambiente é muito mais favorável por causa desse conflito que está acontecendo. Então, na minha opinião, a tensão entre Rússia e Ucrânia criou um ambiente favorável para que esse conflito com Israel ocorresse. E, na minha opinião, eu creio que não tem como a gente. Não tem como fazer nada, né? O que eu posso fazer é falar sobre o tema. Mas eu olho para que. Assim, vendo a história, eu vejo que Israel conseguiu sempre se lidar com seus inimigos, né? Então provavelmente isso vai acabar cedo.
não tenho como prever o futuro. Mas com certeza esse conflito não tem capital suficiente para continuar por muito tempo. Então, um ano, talvez dois, um mês. Eu não tenho como dizer, mas com certeza eu não creio que o capital que o Hamas tem ele é grande o suficiente para travar isso por muito tempo. Por mais que tenha um Estado que esteja financiando ele. Ninguém trava até guerra sem recursos, né? Mas também até o modus operandi deles é muito. É muito de grupo que não tem talvez um foco. Um foco comum. Um foco que seja de longo prazo, né? Na minha opinião. Então só cria uma tensão política também, né? Mas no fim eu creio que Israel vai vencer de uma forma absoluta nesse caso, né? Com certeza Israel vai vencer eles por várias razões, né? É uma grande potência em segurança da informação e é uma grande potência bélica também. Eu não creio que eles têm como perder. Só foi um susto, talvez, né? Foi uma. Com certeza esses recursos estão sendo. Tinham sido investidos e foram crescendo em questão de capacidade bélica através do conflito. Mas no fim, eu creio que a Hamas vai perder. Enfim, é isso. Só um comentário. Posso estar errado em vários pontos, mas enfim. É isso.